Olá e bem-vindos. Hoje, olha, temos um tema que dá que pensar, mesmo. Olá, sem dúvida. Vamos mergulhar num texto de 2017 do Edson Zogby, que se chama hum, Miopia Global. Quase todos a temos. Já o título, pronto, diz muito. Uhum. A ideia base é mesmo esta. Será que o mundo funciona como nós achamos que funciona? Ou será que o que nos chega pela imprensa e tal é só uma parte da história? Ou nem isso? É uma premissa forte, sim. Ok, vamos lá tentar desconstruir isto. Queremos perceber os argumentos do autor, como é que ele vê as decisões a serem tomadas, tipo, nos bastidores, a informação controlada, e o que é, afinal, esta miopia global. Exato. O nosso foco vai ser mesmo esse: analisar a visão do Zogby sobre as dinâmicas de poder, a informação que ele diz ser gerida ou omitida e o impacto disso na percepção geral da realidade. Mas atenção, vamos analisar o que ele diz no texto, a perspectiva dele. Não estamos a dizer que é assim ou assado, estamos a explorar as ideias dele. Claro, claro. É a visão do autor. E ele começa logo, de forma bastante direta, não é? A dizer que as grandes decisões são tomadas de uma maneira muito diferente daquilo que lemos nos jornais. Uhum. Ele até introduz um conceito interessante: não informação. Sugere que o que nos chega é filtrado, controlado e conta uma história pessoal para ilustrar isso, lá dos anos 80. Sim, essa história é um ponto de partida importante para ele. Ele lembra-se de uma conversa com o dono de um jornal que admitiu que recebia dinheiro de uma empresa de transportes Para quê? para fazer publicidade. Não, não, pior. Para não noticiar os acidentes dessa empresa. Uma coisa assim, muito crua. Uau! Um exemplo pequeno, mas... Mas que ele usa para saltar para uma escala muito maior. Lá está. E o que é que ele diz? Que isto acontece em todo o lado. Basicamente. O argumento dele é que este tipo de controlo ou omissão deliberada acontece à escala global e há muito tempo. E ele até descreve uma tática, Tática. aquela que ele diz que usam para neutralizar fugas de informação importantes. Se alguma coisa relevante escapa, rotula-se logo como teoria da conspiração. Há o carimbo da teoria da conspiração. Para desacreditar. Exatamente. Desacredita a informação e, ao mesmo tempo, quem a partilha. Ridiculariza, marginaliza. A ideia que ele apresenta é que há grupos influentes, ele não diz bem quem, que controlam os mídia, Hum. e esse controle permite-lhes, e isto são palavras dele, driblar a realidade dos factos. Quer dizer, moldar a nossa percepção. É uma afirmação bastante forte sobre a informação que consumimos. Não é mesmo? E essa ideia de driblar a realidade serve de ponto para os exemplos que ele dá, não é? Os exemplos geopolíticos. E aqui fica mesmo interessante. Ele fala da Venezuela. Como é que ele vê essa situação? Bem, a visão dele é muito pragmática, quase cínica. No texto, ele argumenta que a permanência do Maduro no poder, na altura, não tinha tanto a ver com apoio popular ou política interna. Tinha a ver com o que então? Tinha a ver com dinheiro, interesses económicos externos. Especificamente, segundo ele, os da China. Os acordos petrolíferos, os investimentos. Quer dizer, uma lógica puramente de negócio. Sim, o texto põe as coisas de forma muito brutal até. Diz algo como: se continuarem cumprindo os acordos, o ditador fica. Se não conseguirem manter, o ditador cai. Simples assim. Uau! Reduzir tudo a isso? É uma forma muito direta de o dizer, sim, e ele usa isto para reforçar a ideia de que a maioria das pessoas não percebe estas forças que movem o mundo. Fica-se pelo café pequeno das notícias, pela espuma. E essa ideia de que são forças externas a mandar repete-se noutros casos que ele analisa. Sem dúvida, ele alarga isto. Diz que muitos países, sobretudo os que não são as grandes potências, só mudam a sério quando há influência de fora, de países ou grupos mais fortes economicamente. E até usa uma analogia para mostrar a diferença de poder. Qual? Ele compara o impacto do que dizem líderes diferentes. Um líder de um país poderoso fala do seu gabinete e, pronto, toda a gente ouve. A mensagem ecoa. Certo. Agora, um líder de um país mais pequeno, ou dominado, como ele diz, muitas vezes tem de ir fisicamente a outro sítio, a um centro de poder, para tentar ser ouvido. E mesmo assim, Mesmo assim, pouco a nada acontece. o impacto é mínimo. Fala-se um bocadinho lá fora, mas acaba por ter mais eco dentro do próprio país.
Ele diz que estas diferenças são notáveis, mostram bem como funciona a hierarquia global, na visão dele. É uma imagem forte, essa da diferença de quem tem voz. E ele aplica isto também à Coreia do Norte, certo? Um caso sempre muito falado. Aplica sim, e a leitura é, outra vez, muito despojada. Ele tira a ideologia, as questões humanitárias que costumamos ouvir. Argumenta que o interesse na Coreia do Norte não é por causa de riquezas ou importância estratégica. Ele diz mesmo, não tem petróleo, riquezas, nada de importante. Então por que é que se fala tanto? Qual é a explicação dele? Para ele é um simples jogo de poder geopolítico, principalmente entre a China e os Estados Unidos. E aqui temos de ser fiéis ao texto, não é? Ele escreve em 2017 e refere-se à administração americana da altura como o maluco do Trump. É a linguagem dele, a perspectiva dele na altura. Certo, é importante contextualizar. E ele classifica toda esta dinâmica à volta da Coreia do Norte como simples e tosca. Quer dizer, as tensões, as palavras duras, seriam, no fundo, uma demonstração de força entre China e a UE. Com a Coreia do Norte ali, quase como um peão. Uma visão muito redutora, talvez, mas que lhe serve para ilustrar o ponto dos jogos de poder por trás das cenas. Se ligarmos isto ao panorama geral que ele está a pintar, Sim, a sugestão é que muitos eventos, grandes negócios de zilhões, como ele diz de forma pitoresca, ou até guerras a começar e a acabar, podem ser motivadas por coisas muito banais. ou pessoais? Como assim, pessoais? Ele fala em ímpetos de alguns que estão no poder, seja em país ou em empresas. Ou seja, caprichos, rivalidades, ganância pura de poucas pessoas ou empresas a causar eventos com consequências enormes para milhões. Isso liga outra vez àquela diferença de influência da analogia dos líderes. Exatamente, o texto insiste muito nisso e até desafia o leitor. Diz para se começar a registar estes factos, a olhar para os padrões por detrás das notícias, para se ver esta dinâmica que ele acha quase infalível. A imagem que fica é de um mundo onde a política internacional, a economia, as crises podem ser só a ponta do iceberg e por baixo estão jogos de poder muito mais calculistas e às vezes com motivações surpreendentemente básicas, segundo ele. E tudo isto é informação controlada, os jogos de poder, as diferenças de influência, leva ao conceito-chave, a miopia global. O que é exatamente isso para o Zogby? Ele descreve-a como o estado normal da maioria das pessoas no mundo. Aquelas que consomem notícias passivamente, que aceitam as versões prontas, que se deixam levar pelo sensacionalismo ou que simplesmente estão demasiado distraídas. Distraídas com quê? Ele especifica? Usa a expressão clássica pão e circo e atualiza futebol e cerveja. A ideia é que o entretenimento, as preocupações do dia-a-dia funcionam como um véu. Impedem de ver as dinâmicas mais profundas que, para ele, mandam no mundo. Ele até arrisca o número, assim, meio à sorte, parece. Talvez só 10% das pessoas consigam ver as coisas de outra forma. Menos míopas, que tentam ligar os pontos. Uma minoria que vê para além do nevoeiro. Mas porquê que isto acontece? Porquê que haveria tanta gente míope? Ele dá uma causa. Dá? E a resposta dele é surpreendente e direta. Não é a propaganda sofisticada, não é a manipulação complexa dos média a causa principal. Para ele, a causa raiz é um pecado capital. Um pecado capital. Qual? A preguiça. A preguiça? Mas preguiça de quê? Preguiça intelectual, preguiça de questionar, de procurar outras fontes, de pensar a sério sobre o que se ouve e lê, de ir além do fácil, do confortável. É uma acusação bem forte à população em geral. Sim. E do outro lado da moeda, ele identifica quem ganha com isto, com esta apatia. E quem são esses? Ele chama-lhes uma turminha diminuta, um grupo pequeno que, por sua vez, é movido por outro pecado capital, a ganância ou a avareza. É muito curioso esta forma de usar os pecados capitais. Pois é. Ele põe a preguiça da maioria e a ganância da minoria, como os dois motores que explicam tudo isto, o poder, a desinformação. E os outros 5? Gula, luxúria, ira, inveja, soberba. Onde ficam? Para ele, são adereços, coisas menores. Não são eles que movem o mundo a sério. Ficam para as revistas cor-de-rosa e o noticiário policial.
A tese dele é mesmo esta. Preguiça de um lado, ganância do outro, são eles que ditam as regras do jogo global. É uma maneira particular, quase moralista de ver as coisas. É uma perspectiva bastante negra, não é? Se aceitarmos esta visão da maioria apática e da minoria gananciosa a mexer os cordelinhos, o que é que resta àqueles 10% que supostamente vêem melhor? O texto fala disso? Fala, fala. Ele põe mesmo o dedo na ferida. Para esses menos míopes que percebem esta realidade que ele descreve, ele aponta dois caminhos. E nenhum parece muito animador à primeira vista. Quais são? O primeiro é: percebes como tudo funciona, vês a manipulação, a apatia e cais em depressão. Ou ficas cínico, desistes. Ok. E o segundo? O segundo é: apesar de perceberes tudo isso, tentas agir. Fazes o que podes, tentas mudar alguma coisa, mesmo que pareça pequeno, face ao tamanho do problema. Compreender e desesperar ou compreender e agir? Um dilema conhecido. E ele, o autor, qual é a posição dele? Aí ele é claríssimo, não deixa dúvidas. Termina o texto a dizer qual é a escolha dele. Eu opto pelo segundo, sempre. Um apelo à ação, então. Sim, uma rejeição da paralisia. Mesmo que a visão dele esteja certa, a resposta não é ficar quieto, é tentar fazer alguma coisa dentro do possível. Então, o que significa tudo isto? Que retemos desta análise da miopia global do Edson Zogby? A ideia central é esta. Os eventos mundiais podem ser, o resultado de jogos de poder escondidos, de informação controlada. Uhum. E isso levaria a uma miopia global geral. Uma cegueira coletiva, alimentada pela distração, pela apatia ou, como ele diz de forma provocadora, pela preguiça de querer saber mais. E exatamente, vimos os pontos-chave, a ideia da não informação, o exemplo do controle dos mídia. Depois, as interpretações dele da Venezuela, da Coreia do Norte, como exemplos de interesses económicos e poder puro. Certo. E, por fim, aquela moldura quase moral, com a preguiça da maioria e a ganância de poucos a explicar tudo. É uma análise crítica, direta, controversa, para muitos, certamente, sobre os mecanismos que poderiam estar por trás do que vemos. E talvez como reflexão final, fica a pergunta, não é? Independentemente de concordarmos ou não com tudo o que o Zogby diz, Sim, sou a consciência de que a informação pode ter filtros, omissões, enviesamentos. Como é que isso mexe connosco? Como é que pode ou deve mudar a forma como tentamos perceber o que se passa no mundo? uhum. Como é que isso muda a forma como lemos, ouvimos e questionamos? Fica no ar, para além da nossa conversa.